Capítulo 10. Não eram nem 10 da manhã e a terça-feira já parecia cagada. Com um sorriso estampado no rosto, Bryce aguardou perto da mesa de pau-ferro enquanto um casal de féricos perambulava pela sala de exposição da galeria. O elegante dedilhar de violinos se derramava dos alto-falantes embutidos no espaço de pé direito duplo revestido de madeira. O movimento de abertura de uma sinfonia que ela havia sintonizado assim que o interfone tocara. A julgar pelos trajes do casal, uma saia plissada bege, uma blusa de seda branca para a fêmea e um terno cinza para o macho, ela duvidava de que teriam apreciado a batida vibrante da trilha sonora de seu treino. Mas eles já estavam observando as peças havia 10 minutos, tempo bastante para que Bryce perguntasse com educação: estão procurando algo específico ou só dando uma olhadinha? O macho férico, louro e envelhecido para sua espécie, a dispensou com a mão, guiando a companheira até a vitrine mais próxima. Um fragmento de mármore das ruínas de Morah, recuperado de um templo destruído. A peça era do tamanho de uma mesinha de centro. Um hipocampo rampante ocupava quase toda a sua extensão. As criaturas, metade cavalo, metade peixe, haviam habitado as águas cerúleas do Mar Ragan em Pangera até que guerras imemoriais as tivessem dizimado. Dando uma olhadinha, respondeu o macho com frieza, a mão repousando na curva das costas esbeltas da parceira, enquanto os dois estudavam as ondas cinzeladas. Bryce conjurou um outro sorriso. Fiquem à vontade, estou à disposição. A fêmea assentiu em agradecimento, mas o macho abriu uma careta de desdém. A companheira franziu o senho para ele. O silêncio na pequena galeria parecia palpável. Bryce havia deduzido desde o momento em que os dois entraram na galeria que o macho estava ali para impressionar a fêmea, fosse comprando algo absurdamente caro ou fingindo ter os meios para tanto. Talvez aquele fosse um relacionamento arranjado e eles estivessem testando as águas antes de assumir um compromisso. Se Bryce fosse uma férica puro sangue, se o pai a tivesse reconhecido como herdeira, talvez precisasse se sujeitar àquelas coisas. Ron, em especial, por causa de seu status de estrelado, um dia se curvaria a um casamento arranjado, quando surgisse uma jovem fêmea considerada digna de dar continuidade à preciosa linhagem real. Ron talvez gerasse algumas crianças antes, mas não seriam reconhecidas como parte da realeza a não ser que o pai escolhesse tal caminho, a não ser que fossem consideradas merecedoras. O casal de féricos passou pelo mosaico do pátio do outrora grandioso palácio de Altium. Então examinou a intrincada caixa segredo de Jade, que pertencera a uma princesa de uma esquecida torre ao norte. Jesiba era a responsável pela maior parte das aquisições, por isso suas frequentes ausências, mas Bryce em pessoa havia rastreado e comprado um bom número de peças, e depois as revendido com um lucro considerável. O casal havia se aproximado de um conjunto de estátuas de fertilidade de Sedmek, quando a campainha da porta da frente soou. Bryce olhou para o relógio em cima da mesa. A reunião com o cliente da tarde só aconteceria dali a 3 horas. Ter vários curiosos na galeria era uma raridade, levando em conta os preços exorbitantes dos objetos expostos, mas talvez desse sorte e vendesse alguma coisa naquele dia. Com licença, murmurou Bryce, dando a volta na enorme mesa e abrindo as imagens da câmera externa em seu computador. Ela mal havia clicado no ícone quando a campainha tocou outra vez. Bryce contemplou quem estava parado na calçada e congelou. De fato, a terça-feira estava cagada. Nenhuma janela adornava a fachada de arenito do estreito prédio de 2 andares a um quarteirão do rio Istros. Apenas uma placa de bronze do lado direito da pesada porta de ferro indicava a Hunt Atalar se tratar de um estabelecimento comercial. Antiquário Griffin fora gravado ali em grossas letras arcaicas. Sob as palavras, um par de atentos olhos de coruja entalhados como um desafio a eventuais clientes.
Abaixo, o interfone com botão de bronze combinando. A Isaiah, com o costumeiro terno e gravata, havia observado a campainha por tanto tempo que Runt, enfim, dissera: "Não há nenhum encantamento na campainha, você sabe." Apesar da identidade da dona. A Isaiah lhe lançou um olhar, ajeitando a gravata. "Eu devia ter tomado uma segunda xícara de café", murmurou ele enquanto pressionava o dedo no botão de metal. Um zumbido fraco soou através da porta. Ninguém atendeu. Hunt esquadrinhou o exterior do prédio, à procura de uma câmera escondida. Nenhum brilho ou sinal. Na verdade, a mais próxima estava presa à porta cromada do abrigo antibombas a meio caminho da esquina. O anjo observou a fachada de arenito outra vez. Parecia impossível que Jesse Barroga não tivesse câmeras monitorando cada centímetro do prédio, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Ele liberou uma fração do próprio poder, pequenas línguas de relâmpago provocando campos de energia. Quase invisíveis no sol da manhã, os relâmpagos ricochetearam em um encantamento viscoso que revestia as pedras, a argamassa, a porta. Um feitiço inteligente, frio, que parecia zombar de qualquer tentativa de invasão. "Olga não está de brincadeira, está?" murmurou Hunt. A Isaiah apertou a campainha de novo, com mais força que o necessário. Eles tinham ordens, urgentes o bastante para que mesmo a Isaiah, apesar da falta de café, parecesse impaciente. Embora aquilo também pudesse ter a ver com o fato de que a Isaiah ficara fora até 4 da manhã. Mas Hunt não o havia questionado, tinha apenas ouvido Naomi e Justina fofocando na sala comunal, cogitando se aquele novo namorado significava que a Isaiah estava, enfim, recuperado. Hunt não se importara em responder que nem fodendo. Não quando a Isaiah só obedecia a Micah por causa do generoso salário semanal que o arcanjo pagava a todos, independentemente de a lei declarar não ser obrigatório remunerar escravos. O dinheiro que a Isaiah economizava compraria a liberdade de outro alguém. Ainda assim, com a merda que Hunt fazia para Micah, garantiria a própria. A Isaiah apertou a campainha uma terceira vez. "Talvez ela não esteja." "Ela está", disse Hunt. O cheiro da semiférica ainda permanecia na calçada. Lilás e noz moscada e algo que ele não conseguia identificar, como o brilho das primeiras estrelas ao anoitecer. E, de fato, um momento depois, uma sedosa voz feminina, que definitivamente não pertencia à dona da galeria, irrompeu pelo interfone. "Não pedi pizza." A contragosto, apesar da contagem regressiva mental, Hunt engoliu uma risada. A Isaiah farfalhou as asas brancas e estampou um sorriso charmoso. "Somos da 33ª Legião. Estamos aqui para ver Bryce Kingland", disse ao interfone. "Estou com clientes, voltem mais tarde." O tom de voz era incisivo. Hunt tinha quase certeza de que "voltem mais tarde" queria dizer "vão se fuder." O sorriso charmoso de Isaiah vacilou. "É um assunto urgente, senhorita Kingland." Um zumbido baixo. "Lamento, mas precisam marcar uma hora. Que tal em 3 semanas? Estou livre no dia 28 de abril. Vou agendá-los para o meio-dia." Bem, ela tinha coragem, Hunt precisava admitir. A Isaiah afastou as pernas, uma típica postura de luta da legião, incutida em ambos desde os primeiros dias como recrutas. "Infelizmente, precisamos conversar agora." Nenhuma resposta, como se ela tivesse apenas se afastado do interfone. O grunhido de Hunt fez o pobre fauno que passava atrás dos anjos disparar pela rua, os delicados cascos ecoando pelos paralelepípedos. Ela é uma vadia mimada, o que esperava? "Ela não é idiota, Hunt", argumentou a Isaiah. "Tudo o que eu vi e ouvi sugere o contrário." O que o anjo tinha descoberto ao dissecar o arquivo de Bryce 2 anos antes, somado ao que ouvira naquela manhã e as fotos que analisara, pintavam um retrato fiel de como acreditava que aquele encontro se desenrolaria. Era uma pena para ela que as coisas estivessem prestes a ficar bem mais sérias. Hunt indicou a porta com o queixo. "Veremos se há mesmo um freguês aí dentro." Ele recuou até o lado oposto da rua, onde se apoiou em um carro azul estacionado.
Algum bêbado tinha usado o capô como tela para um grafite desnecessariamente detalhado de um imenso pau alado. Uma sátira, percebeu, ao símbolo da 33ª Legião, uma espada com asas, ou apenas o logotipo despido de qualquer pretensão. Isaiah também se deu conta e riu, seguindo o exemplo de Hunt e se encostando no carro. 1 minuto se passou. Hunt não se moveu 1 centímetro. Não tirou os olhos da porta de ferro. Tinha coisas melhores a fazer do que brincar com uma pirralha, mas ordens eram ordens. Depois de 5 minutos, um lustroso sedã preto apareceu e a porta de ferro se abriu. O motorista férico saltou do carro, que valia mais do que a maioria das famílias humanas economizava em uma vida inteira. Em um piscar de olhos, chegou ao outro lado do veículo e abriu a porta de passageiros. 2 féricos desfilaram para fora da galeria, um macho e uma fêmea. Cada respiração da bela férica irradiava o tipo de autoconfiança nascido de uma vida de riqueza e privilégio. Ao redor do pescoço, um fio de diamantes, cada pedra do tamanho de uma das unhas de Hunt. O macho embarcou no sedã, a expressão carregada enquanto batia à porta antes que o chofer pudesse fazê-lo. A fêmea milionária apenas disparou pela rua, o telefone já encostado à orelha, resmungando com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Sem mais encontros às escuras, pelo amor de Urd. A atenção de Hunt voltou para a porta da galeria, onde uma ruiva curvilínea aguardava. Somente quando o carro dobrou a esquina, Bryce desviou os olhos na direção dos anjos. Ela inclinou a cabeça, as mechas sedosas deslizando sobre o ombro do vestido branco colado ao corpo, e sorriu com vivacidade. Acenou. O delicado amuleto de ouro brilhou no pescoço bronzeado. Hunt se afastou do carro e caminhou até ela, as asas cinzentas se abrindo. Um lampejo dos olhos cor de âmbar assimilou Hunt da tatuagem até a ponta das botas matadoras. Seu sorriso se arregalou. Vejo vocês em 3 semanas, disse a semiférica alegre e bateu a porta. Hunt atravessou a porta em poucos passos. Um carro freou, cantando os pneus, mas o motorista não foi tolo de apertar a buzina. Não quando relâmpagos serpenteavam pelo punho de Hunt, conforme ele esmurrava o botão do interfone. Não desperdice meu maldito tempo, Kinlan. Isaiah deixou o motorista quase histérico passar antes de seguir Hunt, semicerrando os olhos castanhos. Minha chefe não gosta de legionários em sua loja, lamento, retrucou Bryce com doçura. Hunt esmurrou a porta de ferro. Aquele mesmo soco havia amassado carros, destruído paredes e estilhaçado ossos, e isso sem o auxílio da tempestade em suas veias. O ferro nem mesmo tremeu. O raio ricocheteou. Ao inferno com ameaças, então. Ele miraria direto na jugular, tão certeiro e violento como qualquer um de seus golpes físicos. Viemos por causa de um assassinato, disse Hunt pelo interfone. Isaiah estremeceu, escaneando a rua e os céus à procura de qualquer um que pudesse ter ouvido. Hunt cruzou os braços enquanto o silêncio se alongava. Então a porta de ferro sibilou e estalou, e uma fresta se abriu. Na mosca. Ao abrigo do sol, Hunt precisou de um piscar de olhos para se adaptar ao interior sombrio e usou aquele primeiro passo dentro da galeria para examinar cada ângulo e cada saída e detalhe. O felpudo carpete verde floresta se estendia de parede a parede na sala de exposição de pé direito duplo. Pontilhando o cômodo, nichos com iluminação indireta exibiam artefatos, pedaços de afrescos antigos, pinturas e estátuas de Vanir tão estranhos e raros que até mesmo Hunt desconhecia seus nomes. Bryce Kinlan se encostou na grande mesa de pau-ferro no centro do salão, o vestido branco-neve, marcando cada reentrância e curva generosa. Hunt abriu um sorriso preguiçoso, mostrando todos os dentes. Esperou pela reação, a percepção de quem ele era. Esperou que ela se encolhesse, que se atrapalhasse ao procurar o botão de alarme, ou a arma, ou o que quer que acreditasse que a salvaria de criaturas como ele. Mas talvez ela fosse estúpida, afinal, porque seu sorriso em resposta parecia sacarino ao extremo. As unhas pintadas de vermelho tamborilavam indolentes na imaculada superfície de madeira.
Vocês têm 15 minutos. Hunt não esclareceu que provavelmente aquele encontro se prolongaria por bem mais que aquilo. Isaiah se virou para fechar a porta, mas Hunt sabia que já estava trancada. Assim como sabia, graças à informação reunida pela inteligência da Legião ao longo dos anos, que a pequena porta de madeira atrás da mesa levava ao andar de cima e ao escritório de Jesse Barroga, onde uma janela envidraçada do chão ao teto dava para a sala onde estava. E a porta, simples de ferro à direita, levava a outro andar, onde estavam guardadas coisas que legionários não deveriam encontrar. Os encantamentos daquelas duas portas, com certeza, eram ainda mais potentes do que os do lado de fora. Isaiah soltou um de seus longos suspiros sofridos. Houve um assassinato nos arredores do mercado da carne ontem à noite. Acreditamos que você conhecia a vítima. Hunt registrou cada reação fugaz daquele rosto enquanto ela continuava empoleirada no canto da mesa. O ligeiro arregalar de olhos, a pausa no tamborilar de unhas, a piscada única que sugeria que ela tinha uma pequena lista de possíveis vítimas e nenhuma das opções parecia agradável. Quem? Foi tudo que ela disse, a voz firme. Os filetes de fumaça do difusor em formato cônico ao lado do computador pairavam ao redor, carregando o aroma vibrante e limpo de menta. Claro que ela era uma daquelas fanáticas por aromaterapia, induzida a trocar seus marcos pela promessa de se sentir mais feliz, ou se tornar boa de cama ou desenvolver meio cérebro, para combinar com a metade que já possuía. Maximus Tertian, respondeu Isaiah. Temos relatos de que você se encontrou com ele no mezanino VIP do Corvo Branco 2 horas antes do seu assassinato. Hunt podia jurar que os ombros de Bryce se curvaram ligeiramente. Maximus Tertian está morto, disse ela. Eles assentiram. Ela inclinou a cabeça. Quem fez isso? É o que estamos tentando descobrir, respondeu Isaiah neutro. Hunt ouvira falar de Tertian, um vampiro canalha que não aceitava não como resposta e a quem o pai rico e sádico haviam ensinado bem, e protegido de qualquer consequência resultante de seu comportamento hediondo. Se Hunt fosse honesto, diria que Midgard estava melhor sem ele, a não ser pela dor de cabeça que teriam quando o pai de Tertian descobrisse que o filho predileto havia sido assassinado. Aquela reunião seria apenas o começo. Você deve ter sido uma das últimas pessoas a vê-lo com vida. Pode recapitular seu encontro com ele, nos mínimos detalhes? Bryce olhou de um anjo para o outro. Esse é o jeito de vocês sondarem se eu o matei ou não? Hunt abriu um sorriso cínico. Não parece triste com a morte de Tertian. Aqueles olhos cor de âmbar se voltaram para ele com um brilho de indignação. Tinha de admitir, machos fariam coisas bem execráveis por alguém com aquela aparência. No passado, fizera precisamente tais coisas por Shahar. Como consequência, agora ostentava o halo tatuado em seu senho e a marca de escravo no punho. Sentiu um aperto no peito. Tenho certeza de que alguém já disse que Maximus e eu nos despedimos de modo hostil. Nós nos encontramos para fechar um acordo para a galeria e, quando terminamos, ele achou que tinha direito a um tratamento especial. Hunt a entendeu perfeitamente. Aquilo batia com tudo que ouvira sobre Tertian e o pai, também configurava um bom motivo. Não sei para onde ele foi depois do Corvo, prosseguiu Bryce. Se foi morto nas imediações do mercado da carne, creio que estivesse atrás do que tentou conseguir comigo. Palavras frias e incisivas. A expressão de Isaiah se tornou impassível. O comportamento do vampiro na noite passada diferiu de como agia em reuniões prévias? Só havíamos interagido antes por e-mail e telefone, mas eu diria que não. Na noite passada, em nosso primeiro encontro cara a cara, ele agiu exatamente de acordo com suas atitudes anteriores. Por que não o encontrou aqui? Por que o Corvo? Perguntou Hunt. Ele parecia empolgado em agir como se nossa reunião fosse secreta. Alegou que não confiava que minha chefe não gravaria a conversa, mas na verdade apenas queria que as pessoas o notassem. O vissem fechando um acordo. Tive de passar a papelada em uma pasta de couro e ele me devolveu uma igual, esse tipo de coisa. Seu olhar encontrou de Hunt. Como ele morreu? A pergunta foi direta e ela não sorriu ou hesitou.
Uma garota acostumada a ser respondida, obedecida, atendida. Os pais não eram ricos, ou pelo menos era o que o arquivo dizia. No entanto, seu apartamento, a 15 quarteirões de distância, sugeria uma riqueza exorbitante, resultado daquele trabalho ou de alguma merda nebulosa que tinha escapado até mesmo aos vigilantes olhos da legião. A Isaiah suspirou. Todos os detalhes são confidenciais. Ela balançou a cabeça. Não posso ajudá-los. Tertinho e eu fechamos o acordo, ele tentou uma mão boba e foi embora. Cada quadro da gravação da câmera de vigilância e os depoimentos das testemunhas oculares confirmavam aquilo, mas não era o motivo da presença dos anjos, o que foram enviados para fazer. E quando o príncipe Ram apareceu? Perguntou a Isaiah. Se já sabem de tudo, por que o incômodo de me interrogar? Ela não esperou uma resposta antes de continuar. A propósito, vocês não me disseram seus nomes. Hunt não conseguiam ler sua expressão. A linguagem corporal relaxada. Não haviam travado contato desde aquela noite no centro de detenção da Legião, e nenhum deles tinha se apresentado, então. Ela sequer registrara o rosto deles naquela apatia induzida pelas drogas? A Isaiah ajeitou as imaculadas asas brancas. Sou Isaiah Tiberian, comandante da 33ª Legião Imperial, e esse é Hunt Atalar, meu... A Isaiah vacilou, como se tivesse se dado conta de que havia se passado um longo tempo desde que tiveram de se apresentar com alguma espécie de patente. Então Hunt fez um favor ao anjo e terminou por ele, seu segundo em comando. Se Isaiah ficou surpreso ao ouvir aquilo, o rosto calmo e bonito não demonstrou. O comandante era, tecnicamente, seu superior nos triários e na 33ª como um todo, mesmo que a merda que Hunt fizesse para Micah o colocasse diretamente sob as ordens do governador. Isaiah nunca havia se aproveitado da posição, como se lembrasse daqueles dias antes da queda e quem estivera no comando então. Como se aquilo tivesse alguma maldita importância. Não. Tudo o que importava naquela merda toda era que a Isaiah tinha matado pelo menos 3 dezenas de legionários imperiais naquele dia, aos pés do Monte Hermon, e Hunt carregava o fardo de pagar cada uma dessas vidas à República para honrar a barganha com Micah. Os olhos de Bryce dardejaram para as suas testas, para as tatuagens gravadas ali. Hunt se preparou para o comentário zombeteiro, para qualquer uma das observações idiotas que as pessoas ainda gostavam de fazer sobre a Legião caída e sua rebelião fracassada. Mas ela disse somente: Então, o que? Vocês investigam crimes nas horas vagas? Achei que fosse jurisdição do Auxília. Não tem nada melhor para fazer na 33ª do que bancarem os detetives? Alguém pode confirmar onde você estava depois que saiu do Corvo Branco? Perguntou a Isaiah, um pouco rude, nada feliz ao que parecia, por alguém naquela cidade não cair a seus pés. Bryce sustentou o olhar de Isaiah. Em seguida, desviou os olhos para Hunt. E ele ainda não conseguia ler a máscara de tédio enquanto ela se afastava da mesa e dava alguns passos deliberados na direção de ambos, antes de cruzar os braços. Só meu porteiro e Ramdanan, mas vocês sabiam disso. Como alguém podia caminhar com aqueles saltos estava além de sua compreensão. Como alguém conseguia respirar em um vestido tão justo também era um mistério. Era comprido bastante para cobrir a área onde a cicatriz daquela noite, 2 anos antes, estaria. Quer dizer, se ela não tivesse pago alguma média bruxa para apagá-la. Ele não tinha a menor dúvida de que uma pessoa que obviamente se esforçava tanto para se vestir bem já a teria removido. Garotas baladeiras não gostavam de cicatrizes estragando sua aparência em um biquíni. As asas brancas de Isaiah se moveram. Considera Ramdanaan um amigo? Bryce deu de ombros. Ele é um primo distante, mas aparentemente dedicado bastante para invadir a sala de interrogatórios 2 anos antes e aparecer no bar VIP na véspera. Se ele se preocupa tanto assim com Kinlan, aquilo também podia ser um maldito motivo, mesmo que Ram e o pai transformassem o inquérito em um pesadelo. Bryce abriu um sorriso perspicaz, como se também se lembrasse da ocasião. Boa sorte ao conversar com ele. Runt rangeu os dentes, mas ela caminhou até a porta da frente, requebrando os quadris, como se soubesse precisamente quanto sua bunda era espetacular.
Só um instante, senhorita Kinlan, disse a Isaiah. A voz do comandante parecia calma, mas resoluta. Hunt disfarçou um sorriso. Ver a Isaiah zangado era sempre divertido, contanto que não fosse o alvo de sua ira. Kinlan ainda não sabia do detalhe quando olhou por cima do ombro. Sim? Hunt a observava conforme a Isaiah enfim revelava a verdadeira razão para aquela visita. Não viemos aqui apenas para perguntar sobre seu paradeiro. Ela indicou a galeria. Querem comprar algo bonito para o governador? Hunt abriu um meio sorriso. Engraçado ter tocado no assunto. Ele está a caminho nesse exato momento. Um piscar lento, ainda nenhum sinal ou cheiro de medo. Por quê? Micah apenas nos mandou interrogá-la sobre a noite passada e então nos certificarmos de que estivesse disponível e que a fizéssemos colocar sua chefe na linha. Levando em conta a raridade com que Hunt era chamado para ajudar nas investigações, o anjo havia ficado perplexo com a ordem, mas como a Isaiah e ele tinham estado presentes no beco naquela noite, supunha que o fato os tornava a escolha ideal para chefiar tal tipo de coisa. Micah está vindo para cá. Ela engoliu em seco uma vez. Vai chegar em 10 minutos, confirmou a Isaiah assentindo para o telefone. Sugiro que ligue para sua chefe, senhorita Kinlan. A respiração de Bryce tornou-se levemente ofegante. Por quê? Hunt enfim soltou a bomba. Porque os ferimentos de Maximus Tertian eram idênticos aos sofridos por Danica Fendir e a Matilha dos Demônios. Triturados e desmembrados, os olhos da semiférica se fecharam, mas Philip Briggs os matou. Invocou aquele demônio para acabar com eles e está na prisão. Está na prisão há 2 anos, a voz ficou aguda. Em um lugar pior que a prisão, mas aquilo não vinha ao caso. Nós sabemos, disse Hunt, mantendo o rosto impassível. Ele não pode ter matado Tertian. Como poderia invocar um demônio da cadeia? Argumentou Bryce. Bryce engoliu em seco, se contendo, compreendendo talvez o motivo da visita de Micah. Várias pessoas que conhecera haviam sido assassinadas poucas horas depois de interagir com ela. Acham que Briggs não é o culpado, que ele não matou Danica e seu bando. Não sabemos ao certo, interrompeu a Isaiah, mas os detalhes específicos de como todos morreram jamais vazaram. Então temos bons motivos para acreditar que não se trata de um imitador. Vocês se encontraram com Sabine? Perguntou Bryce sem rodeios. Você se encontrou? Rebateu Hunt. Fazemos o máximo para que nossos caminhos não se cruzem. Talvez fosse a única coisa inteligente que Bryce já decidira fazer. Hunt se lembrava da malícia com que Sabine a fuzilara com os olhos pela janela da sala de observação 2 anos antes. E ele não tinha a menor dúvida de que a loba apenas aguardava o tempo necessário para que a infeliz e prematura morte da semiférica não fosse considerada nada além de uma eventualidade. Bryce caminhou de volta à sua mesa, evitando-os. A seu favor, o andar continuava firme e compassado. Ela pegou o telefone sem nem mesmo um olhar para os dois. Vamos esperar lá fora, propôs a Isaiah. Hunt abriu a boca para protestar, mas o comandante lhe lançou um olhar de aviso. Certo, ele e Killan poderiam duelar mais tarde. Com o fone preso em um aperto visceral, Bryce ouviu um toque do outro lado da linha. 2, então... Bom dia, Bryce. O coração de Bryce reverberava em seus braços, pernas e estômago. 2 legionários estão aqui, ela engoliu em seco. O comandante da 33ª Legião e... suspirou. O Umbra Mortis. Tinha reconhecido a Isaiah Tiberian. Ele estampava o noticiário noturno e as colunas de fofoca com frequência suficiente para que não houvesse a menor possibilidade de confundir o belo comandante. E também tinha reconhecido Hunt Atalar, embora ele nunca aparecesse na televisão. Todos sabiam quem era Hunt Atalar. Ela ouvira falar do anjo ainda na infância em Nidaros, quando Randall lembrava suas batalhas em Pangera e sussurrava ao mencionar Hunt, o Umbra Mortis, a sombra da morte. Na época, o anjo não trabalhava para Micah Domitus e sua legião, mas para Arcanjo Sandriel. Ele havia voado em sua 45ª Legião.
caça-demônios, os boatos diziam ser seu trabalho, e pior. Por quê? Sibilou Jéssica. Bryce apertou o telefone. Maximus Tertian foi morto ontem à noite. Solas flamejante. Do mesmo modo que Danica e o bando. Ela bloqueou qualquer imagem vaga, inalando a essência leve e calmante dos vapores de menta dispersados pelo difusor sobre a mesa. Havia comprado o estúpido cone plástico 2 meses depois que Danica fora assassinada, imaginando que não faria mal apelar para a aromaterapia durante as longas e silenciosas horas do dia, quando seus pensamentos fervilhavam e a invadiam, corroendo-a de dentro para fora. No final da semana, tinha comprado mais 3 e o espalhado pela casa. Bryce suspirou. Parece que Briggs não pode não ter matado Danica. Por 2 anos, parte da semiférica havia se agarrado àquilo, que nos dias seguintes ao crime eles haviam encontrado evidências suficientes para condenar Briggs, que quisera se vingar de Danica por ter desbaratado seu círculo rebelde de atentados. Briggs tinha negado, mas tudo se encaixava. Ele fora flagrado comprando sais negros para invocação nas semanas anteriores à sua prisão, aparentemente a fim de alimentar algum novo e horrível tipo de arma. Que Danica houvesse sido morta por um demônio do fosso que teria exigido o mortal sal negro para ser conjurado não podia ter sido mera coincidência. Parecia claro que Briggs havia sido libertado, colocado as mãos no sal negro, invocado o demônio e instigado contra Danica e a matilha dos demônios. O monstro atacara o soldado da 33ª que patrulhava o beco e, missão cumprida, fora enviado de volta ao inferno por Briggs, embora o rebelde jamais tivesse confessado ou revelado de que espécie era a criatura. Ela não havia sido vista novamente em 2 anos, desde que Briggs fora preso, caso encerrado. Por 2 anos, Bryce se apegara àqueles fatos, que mesmo que seu mundo tivesse desmoronado, a pessoa responsável estava atrás das grades, para sempre, e merecia cada horror que seus carcereiros lhes infligissem. Jéssica soltou um longo suspiro. Os anjos a acusaram de alguma coisa? Não exatamente. O governador está vindo para cá. Outra pausa. Para interrogá-la? Espero que não. Bryce gostava de seus membros onde estavam. Ele também quer falar com você. O pai de Tertian sabe que ele morreu? Não sei. Preciso fazer algumas ligações, disse Jéssica mais para si mesma, antes que o governador chegue. Bryce entendeu muito bem sua intenção. Não queria que o pai de Maximus aparecesse na galeria exigindo respostas, culpando Bryce por sua morte. Seria o caos. Bryce enxugou as palmas das mãos suadas nas coxas. O governador logo estará aqui. Uma tênue batida ecoou da porta de ferro dos arquivos. Bibi, você está bem? Sussurrou Lerraba. Bryce cobriu o bocal do telefone. Volte para seu posto, Lelê. Aqueles 2 eram anjos? Bryce intrincou os dentes. Sim, volte para baixo. Mantenha Sr. Rix quieto. Lerraba soltou um suspiro, audível mesmo através dos 15 centímetros de ferro. Mas a Duende de Fogo não falou mais nada, indicando que ou tinha retornado aos arquivos embaixo da galeria ou ainda estava xeretando. Bryce não se importava, contanto que ela e a Quimera ficassem quietas. Quando Maika chega? Jéssica estava perguntando. Em 8 minutos. Jéssica ponderou. Tudo bem. Bryce tentou não se surpreender com o simples fato de a chefe não exigir mais tempo, em especial diante da morte de um cliente. Mas até mesmo Jéssica sabia que era melhor não se meter com um arcanjo, ou talvez tivesse finalmente cultivado um pouco de empatia quando se tratava do assassinato de Danica. Com certeza não havia demonstrado nenhuma quando ordenara que Bryce voltasse ao trabalho ou seria transformada em uma porca 2 semanas depois da morte da loba. Não preciso lhe dizer para se certificar de que tudo está sob controle, avisou Jéssica. Vou verificar uma segunda vez, mas havia se assegurado antes de os anjos colocarem o pé na galeria. Então sabe o que fazer, Kinlan, disse a chefe, o som do farfalhar de papel ou de roupas ao fundo.
Duas vozes masculinas grunhiram em protesto. Em seguida, a linha ficou muda. Soltando um suspiro, Bryce entrou em ação.